Oi, Ana. Oi, Júnior. Oi, Jeans Moda. Sandro. Dalete. Olá, todo mundo. Vamos dar uns minutinhos aí. Oi, Rejane. Beatriz. Que bom que vocês estão aqui. Monique. Boa noite. Olá. Oi, Regi. Boa noite a todo mundo. Todo mundo tá me ouvindo bem? Ana, Marcelo. Então, todo mundo. Olá, boa noite. Boa noite, Eliciene. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Luana. Boa noite, Ana Paula. Tem duas Ana Paula, tem a Rezende, tem a Queiroz. Boa noite, Val. Estão ouvindo bem, então? Vamos falar um pouco aqui sobre a minha formação e aí a gente já dá início a essa breve live. Na verdade, eu vou falar brevemente sobre um assunto que está muito em alta, né? E principalmente aí nessa questão de Covid, conforme a chamada que eu fiz para vocês, nós vamos falar sobre pensamentos intrusos. Mas antes de entrar no tema, eu quero desde já agradecer a todo mundo, né? Lembrando que eu sou psicólogo, psicopedagogo, sou professor em central de concurso, sou facilitador de educação emocional, também sou mentor para vestibulando, trabalho aí com um projeto rumo à graduação nas escolas, né? Estou atendendo agora online, precisando, estamos aí. Boa noite, Luca, Ed Félix, Marcelão, Andréia. Boa noite a todos, boa noite, Aline. Então, nós vamos começar então essa live. Boa noite, Isa. Boa noite a todos. Jamil. Então, vamos falar um pouco sobre pensamentos intrusos. Feita a apresentação, vamos começar, né? Então, eu quero falar para vocês que não vivam de migalhas. O que eu estou compartilhando com vocês aqui, na verdade, é algo que nós trabalhamos mais a fundo em terapia. Então, que eu vou compartilhar algo prático, algo rápido, mas também querendo ser objetivo com vocês. Então, primeira coisa que eu quero falar para vocês, né? Então, não viva de migalhas. Isso aqui é migalhas, é muito pouco. Então, precisando, faça terapia para se aprofundar mais. Então, vamos falar um pouco dos 5 sentidos para dar sentido à nossa conversa hoje. Então, nós temos os 5 sentidos que são tato, paladar, olfato, visão e audição. É por onde as coisas têm acesso ao nosso interior. É por onde as coisas externas têm acesso à nossa mente. É por onde as coisas de fora têm acesso ao nosso coração. E por que não dizer alma, né? Porque algumas traduções de alma e coração falam da mesma coisa, onde é a sede do nosso sentimento, onde é a sede dos sentidos. Então, através desses 5 sentidos é que entram que as coisas de fora, então tem a realidade externa e a realidade interna. Entenda isso, existem 2 realidades no mínimo, a de fora e a de dentro. Então, para que ela se torne uma realidade interna, ela precisa passar por esses 5 sentidos. Quem aqui já ouviu uma música ruim, mas não esqueceu dela? Dá um joia aí, uma música chiclete. Você fala, não gosto dessa música, mas ela não sai da minha cabeça. Né? Então, tem várias músicas aí, oi Dani, que entra, porque entrou pela nossa audição. Então, tudo que entra pelo sentido agora faz parte da gente. Já não tem como sair, não tem como tirar, né? Então, se ouve uma música ruim, entrou, ela já faz parte do seu repertório. Você vê uma cena
ruim, desagradável, ela já faz parte do seu repertório. Então, é pelos 5 sentidos que entra aí a realidade externa da interna. Tudo bem? Até aqui? Então, existem 2 realidades. Segundo a psiquiatria, a realidade ela precisa ser compartilhada por 2 pessoas. Né? Então, o que é isso? Então, se eu pego e falo assim, olha, eu estou vendo algo aqui, e a pessoa que está comigo tem que ver também, senão não é realidade. Mas aí é um outro tema, não vamos nos aprofundar aqui. Então, eu sou psicólogo, trabalho na linha de TCC. O que é isso? Terapia cognitiva comportamental. O pressuposto dessa teoria é, primeiro, passa pelos 5 sentidos, né? Então, tem a realidade externa. Então, primeiro eu penso, eu interpreto aquilo. O meu pensamento, ele gera um sentimento. E o meu sentimento, ele gera uma atitude. Então, as nossas atitudes, elas são decorrentes aos nossos sentimentos. Primeiro, eu penso em algo. Depois, esse pensamento gera um sentimento. E esse sentimento gera uma ação. Isso precisa ficar claro pra gente, tá bom? E aí, dando seguimento aqui, segundo, então, essa análise. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu olho para alguém que passa na rua, principalmente as mulheres, né? Não que os homens não tenham isso. Mas as mulheres têm muito daquilo de olhar para uma outra mulher, nunca falou com aquela mulher e fala assim, não sei porquê, mas não senti, não gostei dela, conforme diz o ditado, né? Meu santo não bateu com dela. E olha, sempre quando eu penso assim, sempre quando eu sinto isso, a minha intuição não falha. Alguma coisa tem aí. Tô mentindo, tô falando algo que tá fora, né? Se alguém se identificou aí, né? Então, geralmente a gente olha, a gente interpreta, começa a pensar e aí começa a colocar as coisas dentro da nossa mente e isso já desce pro nosso coração e aí nós vamos agir em relação a isso. Vamos imaginar nesse exemplo que eu dei das meninas aí, né? Então olha assim pra cara da moça lá e fala assim, nossa, não sei porquê, não fui com a cara dela. Não fui com a cara dela, um pensamento que vem seguido de um outro pensamento que é, sempre quando eu penso assim, acontece. Sempre quando eu não vou com a cara daquela pessoa, algo vai acontecer, eu vou me decepcionar. E aí você fica pensando nisso, você tem aquele sentimento, aquele pensamento aversivo contra aquela pessoa, e aí esse pensamento ou esses pensamentos, eles geram um sentimento em nosso coração. Então eu pensando, né, vamos por esse exemplo. Eu não sei, mas eu não fui com a cara dessa menina e eu não erro nisso. Eu vou gerar um sentimento que provavelmente pode ser ranço, nojo, desprezo. E aí eu com esse sentimento, quando eu tiver próximo a essa pessoa, ou essa pessoa tiver a oportunidade de falar comigo, o que eu vou fazer? Eu vou desprezar, eu vou tratar mal, eu vou me distanciar, eu vou ser seco, eu vou ser grosso com ela. Por quê? Porque parte do princípio, eu não conheço a pessoa, eu olhei para a pessoa, lembra dos 5 sentidos? Eu olhei para a pessoa, comecei a pensar, ó, ela já entrando dentro do nosso interior, da nossa mente, e depois desce pro coração, comecei a pensar, não fui com a cara dela, e quando acontece isso, eu tenho razão, você gera um sentimento aqui, e aí você tem uma atitude segundo o seu sentimento. Então, o pressuposto, ele diz, primeiro eu penso, segundo eu sinto, e depois eu ajo. Tô sendo claro, gente? Alguma pergunta, né? Eu quero ser mais claro possível, porque como é um pouco teórico, né, para eu chegar no ponto que eu separei aqui para vocês, a gente precisa entender essa parte aqui primeiro. Posso continuar? Então, Marcelo está dizendo aí que eu estou sendo claro, a Carol também tá assim, todo mundo está dizendo, então eu vou continuar, tá bom? Então, entendemos isso. As coisas têm a coisa externa, para se tornar interna, ela passa pelos 5 sentidos. Primeiro eu penso, depois eu sinto e depois eu ajo. Qual que é a grande questão? Existe um filósofo
E agora deu branco, mas vocês aí, estudantes aí, os universitários, eu peço ajuda para vocês. Ele diz assim: penso, logo existo. Me ajuda aí, não sei se é Descartes, não lembro. Me ajuda aí vocês. Então a frase ele fala: penso, logo existo. Né? Então assim, você pensa, segundo a teoria dele, você pensa e você entende que você existe, que você faz parte de um sistema, que você representa algo. A grande questão é, quando pensamos, trazemos à existência algumas coisas que talvez não são reais. Não é porque eu penso que vai acontecer. Não é porque eu penso é que eu tenho razão. Não é porque eu penso que é, de fato, a verdade única e o único fato inquestionável. Eu vou voltar ao exemplo que eu dei. Vamos lembrar aqui daquele exemplo que eu olho para a pessoa e falo assim: não sei por que eu não fui. Obrigado, Carol. René Descartes, é esse mesmo, obrigado. Então, assim, eu olho para a pessoa e eu penso: não fui com a cara dela. E você já teve, né? Vou perguntar aqui por questão de pegadinha, né? Hashtag fica a dica. Mas a primeira complete a frase, né? Vamos ver o primeiro aí. A primeira impressão é aqui. Dá uns segundos para vocês, ó. Completem a frase aí para mim. A primeira impressão é aqui. Quem falou que fica? Renata, você disse que a primeira impressão é que fica. A Luana também disse que fica. Marcelão disse que fica. Ruth disse que fica. Eu quero aqui, não tenho prazer nisso, mas decepcioná-los. Né? Nem sempre a primeira impressão é a que fica. O que isso significa? Que nem sempre aquilo que eu penso é fato. Nem sempre aquilo que eu penso é verdadeiro e é algo que eu tenho que seguir às cegas, porque ele pode falhar. Vou dar o exemplo. Quem aqui já vivenciou isso? Olhou para a pessoa, não foi com a cara dela, e aí teve que fazer algum trabalho ou fez alguma coisa junto com ela, e aí acabou ganhando da vida o melhor amigo, a melhor pessoa. Já aconteceu isso com você? Pra mim já aconteceu. Então eu já olhei pra alguém, já falei, não sei, cara de nojenta, cara de chata, cara de não sei o quê. E aí o que aconteceu? A gente foi fazendo trabalhos de faculdade e a gente descobre amigos que levamos pra vida. Então, Marcelão, né? Vamos mudar então. Não precisa mudar de radical, Marcelo. Mas é só pra gente pensar aqui, né? Então, assim, não sempre, nem sempre a primeira impressão é o que fica, né? Então, a Dani tá falando que já aconteceu com ela também, com a Regiane, com a Marta. Então, assim, nem sempre a primeira impressão é a que fica. Nem sempre, tá bom? Então é algo de se pensar, é algo de se questionar, é algo de se averiguar. Muitas vezes nós não damos chances a relacionamentos e perdemos grandes pessoas na nossa vida. Mas também pode acontecer de você pensar que a pessoa é ruim, ou que vai acontecer algo e confirmar. Às vezes não confirma, às vezes confirma, às vezes você é pega de surpresa. Mas a questão é não ser tão radical, não confiar cegamente, fielmente em um pensamento, principalmente quando envolve a terceira pessoa. Tudo bem até aqui? Né? A Bruna falou que chegou atrasada, mas nunca pega a primeira impressão como referência eterna. Né? Então, penso, logo existo. Né? Então, você pensa, você traz à existência algumas coisas que às vezes não só está na sua cabeça, não estou indo contra o filósofo, só estou construindo uma linha de raciocínio com a gente, tá bom? Muito cuidado com as palavras, muito cuidado com as palavras. Então, as palavras, elas têm poder. Com as nossas palavras, e nós falamos, por que eu estou falando de cuidado com as palavras? Que antes de eu gerar uma frase para você, eu pensei nela antes.
Então nós estamos falando sobre pensamentos e vamos chegar em pensamentos intrusos. Então cuidado com o que você fala, porque revela o que você pensa e revela daquilo que seu coração está cheio. Então, de repente, você com a palavra você pode dar vida para alguém, com a palavra você pode matar alguém. Com a palavra eu posso acabar com a imagem de alguém. Com as palavras eu posso elevar a estima e a moral de alguém. Tem um conto, né, que eles relatam que uma aldeia precisava tirar uma árvore do meio do caminho e eles não tinham ferramentas para derrubar a árvore. Conta a história, né, que as pessoas, os moradores ali daquela aldeia, chegaram em volta da árvore, olha só, deram as mãos e começaram a denegrir a árvore. Então começaram a falar que aquela árvore atrapalhava, que aquela árvore era feia, que aquela árvore não era para estar ali, que aquela árvore não tinha sentido, que aquela árvore não ia dar mais fruto. E aí a história ela continua contando que a árvore ela seca e aí eles conseguem derrubar ela com mais facilidade. Então vamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Vamos usar as nossas palavras para edificar a vida das pessoas. Por causa do momento que nós estamos vivendo, as pessoas já eram carentes de palavras boas. Então nós precisamos levar boas notícias. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Né? Tem uma discussão dentro do grupo aí entre o Marcelão e a Dani. Marta está dizendo que é verdade. Estou sendo claro, posso continuar. A ideia é deixar claro aqui, tá, gente? Para vocês, algo que é uma teoria, mas que nós vamos tornar isso uma prática. Ok? Então, cuidado com as palavras. Eu vou continuar aqui sobre a questão de autoprofecia. Nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de espiritual, nós estamos falando do poder do pensamento e da força do pensamento e da influência que o pensamento tem sobre as nossas atitudes. Eu quero deixar isso muito claro aqui, tá? Então, às vezes a gente que eu falei para vocês no começo. Primeiro eu penso, depois eu sinto, depois eu ajo. Então, cuidado com a autoprofecia, cuidado com as coisas que você pensa, tá? Então, nem tudo que você pensa é real. Nem tudo que você pensa tá claro e tem que acontecer. Nós precisamos questionar, validar, perguntar, conversar com a gente mesmo para ver antes de tentar confiar fielmente e seguir aquele pensamento, um pensamento só. Quando eu falo de autoprofecia, eu vou dar outro exemplo. Lá vai a gente com exemplo, né? Então, quem aqui teve que acordar cedo em determinado momento, né? Então vai trabalhar cedo, aqueles que trabalham aí, vamos colocar uma média, entra no trabalho às 7 da manhã, tem que acordar às 6 da manhã, 5 da manhã. Você tem que acordar às 5 da manhã. Costuma dormir às 8 da noite. E aí dá 8 da noite, 9, 10 horas da noite você tem que dormir. Aí dá 11 horas você não pegou no sono. Da meia-noite você não pegou no sono. Dá 2 horas da manhã e você está como? Acordado. Quem aqui já fez assim? Bom, cara, 2 horas da manhã já, ó o seu pensamento, já são 2 horas da manhã e cadê esse sono que ele não vem? Aí você pega e fala assim, eu tenho que acordar às 5 da manhã, agora são 2, então eu tenho 2 horas, tenho 3, 4, 5, nossa, eu só tenho 3 horas de sono, vou acordar só o pó, muito cansado. Quem já pensou assim? Quem já contou hora de sono? Quantas horas você tem para dormir? Quem já contou e ao final dessa frase disse assim, nossa, amanhã eu vou acordar muito cansado ou muito cansada, ok? Pergunta, o que aconteceu no outro dia? Provavelmente você acordou cansado, provavelmente você acordou moído, provavelmente você acordou péssimo, provavelmente você acordou cansado. Por quê? Por causa do poder, olha só, ninguém está mistificando não, aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, do poder, né? Alguns acordaram um caco aqui, né? Aí do poder do pensamento, então antes era 2 horas da manhã,
Eu pensei, só tenho 3 horas. Aí eu continuei o meu pensamento. Vou acordar cansado. Eu mando uma mensagem para o meu corpo e ele acorda cansado. É isso que eu estou chamando de autoprofecia, tá bom? Então, quem aqui, né, não precisa, senão vai acabar se entregando, que faz balada, né? Vamos brincar aqui. Mas que já saiu, que já foi para uma festa e virou a noite, não dormiu nem um pouquinho e foi direto pro trabalho e foi legal. Ou foi para uma festa, chegou às 2 da manhã, dormiu 3 horas, acordou às 5, foi trabalhar e foi bem. Acontece também, não acontece? Então, o que eu tô querendo exemplificar para vocês? Olha o pensamento, eu só tenho 3 horas para dormir. Vou dormir mal, vou acordar cansado. Aí você pega e fala assim, não, 3 horas ela é o suficiente, não é o tanto que eu precisava, mas essas 3 horas eu vou conseguir descansar sim. Sabe por que eu comprovo isso para você? Porque assim, quantas vezes a gente tirou uma soneca de minutos e acordou renovado? Quantas vezes você está cansado e aí você vai, deita um pouquinho, tira uma soneca de minutos e acorda totalmente renovado. Então logo o seu pensamento de que 3 horas são só 3 horas, é claro que a gente precisa dormir mais, mas que são só 3 horas, não é totalmente certo, porque você já dormiu minutos com soneca e acordou renovado. Então, até aqui nós falamos sobre os 5 sentidos, o poder das palavras, penso, logo existo, o poder da afirmação, a autoprofecias. Ok? Então, eu vou falar agora, rapidamente, sobre... não sei se você já notou, mas pensamentos bons, você precisa se esforçar para ter. Esperança, você precisa se esforçar para adquirir. Fé, você precisa se esforçar para buscar. Sentimentos bons, você faz um esforço para ir atrás dele. Você já notou isso? Agora me fala, pensamentos ruins, pessimismo, ansiedade, agonia, tragédia, você faz algum esforço para que ele entre dentro da sua mente? Nenhum, né? Então basta você estar à toa, basta que nem tem aquele ditado, né? Mente vazia, oficina do cão, né? Então assim, cuidado com a mente vazia. Então não deixa a mente vazia, enche ela de coisas, enche ela de projetos, vai ler um livro, vai fazer um curso, vai falar com alguém, não fica com a mente vazia, porque a mente vazia realmente ela dá espaço para pensamentos intrusos. Oba, chegamos, né, no tema principal. Aí você fala assim, nossa, tudo isso foi introdução? Também, mas é para vocês entenderem o que é o pensamento intruso. Nós chamamos pensamentos intrusos de pensamentos automáticos. O que é isso? Pensamentos que giram na nossa mente, repetem na nossa mente, sem esforço nenhum, sem você precisar invocar, sem você precisar pensar, assim, para você precisar buscar esses pensamentos. Faça uma média aí, né? De 10 pensamentos. Quem está ganhando? Pensamentos bons ou pensamentos ruins? Faça uma média aí. Faça uma média sobre pensamentos de futuro financeiro. A maioria deles são pensamentos bons ou são pensamentos ruins? Faça uma média de pensamento de saúde ou de contágio, que a gente vai pensar aí na Covid. Seus pensamentos, os maiores pensamentos, a maior quantidade de pensamento bom ou de pensamento ruim. Porque se for de pensamentos ruins, nós precisamos questionar. Nós precisamos entender que nós não podemos confiar fielmente naquilo que pensamos. É claro que tem pensamentos que já cristalizaram, ninguém está generalizando, mesmo porque a generalização é ignorância, né? Mas nós precisamos entender o que se passa dentro da nossa cabeça. Lembrando, lá no princípio, o meu pensamento vai gerar um sentimento e o meu sentimento vai gerar uma ação.
Então, nos momentos que nós estamos vivendo, aonde você liga uma televisão e dá de cara com covas abertas, nos dias de hoje que você liga a televisão ou vai em algum lugar ou conversa com alguns familiares, as coisas são tudo ruins, em que você está pensando? Quais são os pensamentos que estão enchendo ou preenchendo a sua mente? Então nós precisamos entender, nós precisamos questionar, nós precisamos ir atrás, nós precisamos ver se é válido ou não. Então tem uma coisa que a gente usa aqui, pesquisem aí, né? A Val está dizendo que tenta sempre pensar positivo, né, Val? A questão do pensamento positivo, né? Eu costumo dizer que as pessoas, a gente não precisa fingir que não há, a gente não precisa ignorar o que está acontecendo, a gente precisa ser realista, a gente só não precisa ser catastrófico, né? Porque para tudo nós podemos arrumar alguma maneira de agir. Então tem algo que nós conhecemos e usamos em clínica que se chama o questionamento socrático. Pesquisem, fiquem à vontade. O que seria o questionamento socrático? Seria uma conversa de você com você mesmo. É você questionando a validade daquilo que você está pensando. Então, vamos mais de exemplo. Então, às vezes a pessoa chega em clínica, perdeu o emprego, e aí ela vem e fala assim, eu estou desesperada, não tenho mais chance, agora eu vou passar fome, agora acabou tudo, tem pessoas que dependem de mim, ela está indo por um tipo de pensamento. Se ela acreditar fielmente nisso, sentimento de desespero vai tomar conta e ela vai agir como? Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Agora a gente pensa no questionamento socrático. A pessoa vem com só esse pensamento. Só existe essa linha? Só existe esse resultado? Não. Aí a gente questiona você, por que você está apavorado? Você não tem fundo de garantia? Tenho. Então, tem tempo aí. Você não tem seguro-desemprego? Tenho. Como que é o seu currículo? A pessoa tem um currículo excelente. Então, assim, logo ela pode conseguir novamente a recolocação no mercado de trabalho. E o questionamento socrático, ele é algo muito interessante e tem uma perguntinha lá, salvo engano, é a 12ª ou 13ª, que ele fala assim, por exemplo, então vou contar aqui um fato. Então eu pego e falo assim, olha, eu não consigo mais porque eu estou desesperado, eu não tenho forças para continuar, eu estou preocupado com isso, não tem mais chance e tal. Aí a gente pega, diante do paciente, conta a história como se fosse, não a dele, mas como se fosse a minha. E aí eu pego e falo assim, olha, eu estou desesperado, eu me aproprio daquela história. Eu estou desesperado, eu não consigo. Me aconselha. Então você pega o que você está contando para a pessoa e devolve para si mesmo. Então você conta, não vai acontecer nada. O que você pensa? Qual conselho você me dá? Essa é a técnica. Qual conselho você me dá para esse tipo de situação? E aí você vai renovando os seus pensamentos. Segundos para pergunta. Alguma pergunta? Dona Marta diz que as pessoas são más e amam colocar pânico nos outros. Nelson entrou. Alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, vamos para o final da nossa live, que é bem rapidinha mesmo. A ideia é você entender uma coisa. Não é porque você está pensando que é verdade. Não é porque você tem essa linha de raciocínio que é fato. Não é porque você teve uma previsão que ela vai acontecer. Então, isso você precisa questionar os seus pensamentos. E por que nós chamamos de pensamentos intrusos? É porque eles vêm sem você convidar. E aí, quando você chega para dormir à noite, vem um monte de preocupação, um monte de ansiedade, um monte de notícia ruim, um monte de coisas, e você enche a sua mente de pensamentos ruins, desce tudo isso para o seu coração, e aí você desanima, e aí nós temos esse crescimento de depressão e de ansiedade. O que fazer contra questionamentos
intrusos. Deixa eu ler aqui a Alana. Alguns exercícios, além de pensamento positivos, podemos fazer nesse momento. Alana, compartilha o seu pensamento com alguém de confiança. Ou faça o que eu falei. Conta para você a história e tenta se aconselhar. Então você tem, mas não vai dar certo. Hoje vamos ser mais direto, né? Tudo bem que isso é tema para outra live, sem querer fugir. Mas o problema hoje é que as pessoas elas estão entendendo, estão pensando e raciocinando que elas têm um poder ou que ela tem uma espécie de dom de previsão de futuro. E em momentos de catástrofe, as previsões são ruins. É difícil a gente ter uma previsão boa. Então as pessoas estão caindo nessa armadilha da ansiedade, de achar, de querer ver que vai acontecer ruim, tal, e aí enche o coração de ansiedade. Então, nesses momentos, Alana, conversa com alguém da sua confiança ou você pega e fala para você e tenta se aconselhar. Por quê? Porque às vezes você não tem razão naquilo que você pensa, tá? Então, é bom você desfocar também, pensar em outra coisa, investir em seu projeto de vida, investir no seu cuidado emocional, desviar os pensamentos, né? Porque isso nos rouba e rouba até a nossa esperança, tá bom? Então, quem mais aqui tá pausando, Patrícia, é verdade, quando a pessoa fala, estou desistindo de tudo, até de pensar. Cíntia Faria, acho que o abraço funciona, né? Tudo bem que é uma coisa mais específica, me coloco à disposição depois de terminar essa live para a gente conversar um pouco. Mas desistir, né? As pessoas hoje têm sido invadidas por esse sentimento. Mas tem dias melhores, né? Tem dias melhores, vai acontecer as coisas melhores. E acompanha, fala com ela, né? Entenda que o futuro não nos pertence, para a gente viver o agora e trazer a mente para o agora, ser grato pelas coisas do agora e entender que as coisas podem melhorar e vão melhorar sim. A Dai diz, o que fazer quando chega a noite e entra esse desespero de tanto pensamento? Então, nós sabemos quem somos quando colocamos a cabeça no nosso travesseiro. Isso não sou eu que falo, isso salvo engano, é o Davi, salmista Davi. Então, nesse momento à noite que entra esses pensamentos de desespero, você tem que voltar a sua mente para o dia de hoje. E o dia de hoje você foi suprida. E o dia de hoje deu certo. E o dia de hoje vai continuar dando certo. Porque o futuro não nos pertence. Nós não podemos prever e nem mudar nada, tá bom? A Dalete diz, eu tenho esse problema, chamo de cérebro nervoso, não desliga. Então tem que fazer a higiene do sono, Dalete. Pesquisa higiene do sono. O que tem lá umas dicas. Você vai, antes de dormir, não toma café no período de 2 horas antes. Não toma água durante 1 hora, porque você vai acordar de madrugada. Faça a higiene do sono, ajuda bastante. Fui dormir sem pensar em nada, só queria que amanhecesse. Só vinha pensamentos ruins. É aquilo que a gente está falando, né? O pensamento intruso, pensamento automático, né? Que mais? Quando alguém vem contar o problema dela para você, a gente coloca a situação de volta para ela, como você colocou. É válido? Sim? Sim. Então você conta, é isso que eu coloquei. Você conta a história dela e pede para ela dar um conselho. Muitas das vezes o paciente ri, né? Ele pega, de repente ele fala assim, muitas vezes o paciente fala assim, para com isso, né? Para de fazer, uns falam, para de fazer dramas, outros falam assim, não, vai dar certo. Eles mesmos devolvem, né? Então faz parte sim. Mais alguma pergunta? Não? Então, gente, eu quero agradecer a participação de todos, né? Então, tome muito cuidado com esses pensamentos ruins. Pensamentos ruins a sua mente não é lugar de pensamentos ruins. Encha a sua mente de projetos, de coisas boas, né? Encha a sua mente de coisas boas, porque os pensamentos vão gerar sentimentos. Então nós precisamos hoje de coisas boas, de pensamentos bons, de ter fé no futuro, de ter pensamentos que nos ajudem. Pensamentos negativos e pensamentos intrusos nos atrapalhem. Não seja seduzido por uma
Autoprofecia ruim. Não seja seduzido por acreditar que você pode fazer previsão. Não seja seduzido por algo ruim que você está contando para você. Não seja seduzido pela catástrofe das coisas que estão acontecendo aqui. Não seja seduzido pela essa coisa cinza, vamos colocar, que está acontecendo, mas o Legião Urbana, ele canta uma música que veio à memória agora, que ele fala assim, mas é claro que o sol vai voltar amanhã, né? Então, assim, a noite, o lado escuro, ela não tem poder para impedir que o sol nasça no outro dia. Então vamos pensar nisso, tá? A noite, o lado ruim, ela não que a noite é ruim, é só uma questão de simbologia. Ela não tem o poder de impedir que o sol nasça. Então, no outro dia o sol vai nascer, no outro dia as forças serão renovadas e eu tenho certeza que nós nos veremos num momento melhor, numa questão de pensar e não dar muita atenção para os pensamentos intrusos. Então é isso, gente. É breve, né? Eu fico aí para vocês fazerem perguntas depois. Você entra lá no meu Instagram, né? E eu faço questão de responder a pergunta de cada um. E muito obrigado pela presença de todos, né? Então até a live é rápida mesmo, né? Então obrigado ao Marcelão, obrigado a Anice, a cada um que participou. Espero ter sido claro, né? A ideia é ser direta, objetiva. Então, encha a mente de coisas novas. Projete esperança, projete um futuro melhor, que com certeza vai gerar um sentimento bom e as suas atitudes serão boas. Então, gente, boa noite, até a próxima live e aí vou dar alguns segundinhos aí para vocês se despedirem, tá bom? Muito obrigado mesmo. Estou atendendo online, qualquer coisa me procura e estou à disposição. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.